Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar sequência à nossa aula e hoje a gente vai falar sobre o quadrado da soma de dois termos, tá? Primeira coisa, a gente precisa saber o que é um número elevado ao quadrado, então a gente sabe que se eu faço um a elevado ao quadrado, que é um número a elevado ao quadrado, na verdade eu estou fazendo ele vezes ele mesmo, certo? Eu estou fazendo a vezes a. Alguns exemplos básicos que a gente já está acostumado. 5 ao quadrado, por exemplo, a gente sabe que é 5 vezes 5, que dá 25. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Quando a gente fala do quadrado da soma de dois termos, na verdade, a gente está pegando um termo A, está somando esse termo A com um termo B e está elevando esse carinha ao quadrado, certo? Como eu já disse agora há pouco, um termo elevado ao quadrado é L vezes ele mesmo. Se eu tenho aqui uma soma de dois elementos, eu vou elevar esses dois elementos ao quadrado, então eu vou fazer esse produto, essa soma, vezes ela mesma. É como se eu pegasse e chamasse esse A mais B de K e fizesse um K ao quadrado e resolvesse como K vezes K, tá? E como é que a gente resolve isso daqui? Bom, a gente vai precisar fazer a distributiva, porque eu tenho que multiplicar todo mundo que está de um lado por todo mundo que está do outro lado. Eu vou precisar fazer isso daqui, ó. Cadê minha canetinha? A vezes A dá A ao quadrado, porque é um número vezes ele mesmo, é ele ao quadrado. Faz a regrinha de sinal, mais com mais dá mais. A vezes B, a gente fala que é AB. B vezes A dá AB ou BA. Vou colocar AB de novo. E B vezes B dá B ao quadrado. Daí dá para juntar esse carinha com esse, a gente vai ter que A mais B elevado ao quadrado é A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Eu costumo ler da seguinte forma, que eu estou fazendo o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E a gente consegue verificar que isso funciona com um número. Ó, 5 mais 3 elevado ao quadrado. Vamos fazer de duas formas. Primeiro, desse método aqui, e segundo, pela forma que a gente sempre resolveu. Então, a gente tem aqui, ó, 5 mais 3 elevado ao quadrado, por aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, será 5 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, que é o 3 ao quadrado. E daí a gente vai ficar então com 25 mais 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. 3 ao quadrado, 9. 25 mais 30, 55, mais 9, 64. Sabe que a gente aprendeu lá no sexto ano? Que a gente resolve isso daqui resolvendo primeiro a soma, né? É uma expressão numérica, a gente resolve primeiro quem está dentro do parênteses. 5 mais 3 dá 8. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que também dá 64 e tem que dar a mesma coisa. Então aqui a gente vê que funciona, tá? Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente tiver alguma coisa com essa carinha aqui, ó, de quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, a gente consegue fatorar e reescrever isso nessa forma do primeiro termo mais o segundo termo, tudo elevado ao quadrado. Como? Primeira coisa que a gente faz é
pega esse primeiro termo que está elevado ao quadrado e vai extrair a raiz quadrada dele. A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número fora da raiz. Depois a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o segundo termo. Vai extrair a raiz quadrada dele também. Novamente, a raiz quadrada de um carinha elevado ao quadrado é o próprio carinha fora da raiz. E para ver se isso daqui realmente vai ser o que a gente chama de um quadrado da soma, um quadrado perfeito, basta a gente pegar esses dois resultados que a gente encontrou e multiplicar por 2. Quando a gente faz isso, se o resultado dá o carinha que está lá no meio, é porque a gente consegue, de fato, escrever nessa forma. Ok? Vamos lá no slide agora. Quadrado da soma de dois termos. Neste caso, escrevemos um trinômio do quadrado perfeito como um produto. Por exemplo, aqui ele dá para a gente x ao quadrado mais 10x mais 25. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, extrai a raiz quadrada desse cara aqui. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Depois eu vou lá no último termo. O último termo o último termo ali, ele é um número, tá? E vai extrair a raiz quadrada dele também. A raiz quadrada de 25 é 5. Então eu já sei quem é o primeiro termo e eu já sei quem é o segundo termo. Eu só preciso verificar se quando eu multiplicar o primeiro termo pelo segundo por 2, se vai dar o carinha que está aqui no meio. Se der, a gente pode escrever como a soma dos dois termos elevado ao quadrado. Então eu vou ter 2 vezes x vezes 5, que deu 10x. Ora, é quem estava faltando aparecer. Então eu posso reescrever isso daqui como o quadrado do primeiro. Desculpa, o primeiro mais o segundo elevado ao quadrado. De um modo geral, a carinha vai ser essa. E isso funciona tanto para soma quanto para subtração. Vamos seguir aqui, eu vou fazer um exemplo com vocês. Ó, se eu tiver x ao quadrado mais 15. Deixa eu pensar aqui. Vou mudar aqui. E minha borracha? Achei. Vou trocar o 15 por 12. Tem que ser preta. E daqui a gente vai escrever isso daqui como um trinômio quadrado perfeito. A gente vai fatorar. Então, eu vou pegar aqui, vou extrair a raiz quadrada desse primeiro. A raiz quadrada de x quadrado é x. Depois eu vou extrair a raiz quadrada do segundo. A raiz quadrada de 36 é 6. E agora, o que é que eu faço? Multiplico esse por esse, né? Só para conferir. 2 vezes x vezes 6. Ora, deu 12x. Deu 12x, deu o carinha que está lá no meio. Então, isso daqui pode ser reescrito como primeiro termo, que é o x, mais o segundo termo, que é o 6 elevado ao quadrado. A mesma ideia vale para subtração. Só vou mudar aqui uma coisa, quer ver? X quadrado menos 14x mais 49. Antes de fazer esse, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui embaixo, né? Se eu tenho a menos b
ao quadrado, eu vou ter a menos b vezes a menos b. A vezes a ao quadrado. Mais com menos vai dar menos. A vezes b, ab. Menos b vezes a, menos ab de novo. E menos com menos aqui vai dar mais, b com b, b quadrado. Juntando os dois termos aqui do meio, a gente vai ficar com a ao quadrado, menos 2ab, mais b ao quadrado. Ora, primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Desse carinha aqui para esse aqui, só muda o sinal do 2 que está aqui no meio. Tanto os carinha dos dois extremos, eles vão continuar sendo positivos, tá certo? Então aqui, ó, o procedimento é a mesma coisa, é o mesmo. Vou pegar e vou extrair a raiz quadrada do x ao quadrado, da x. Depois eu vou pegar e vou extrair a raiz quadrada do 49, dá 7. Só que agora, ao invés de multiplicar por 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, eu vou colocar um menos 2. Então, menos 2 vezes x vezes 7. Então, isso daqui vai dar menos 14x. Logo, eu posso reescrever, então, isso como o primeiro termo menos o segundo termo elevado ao quadrado. Certo? A primeira parte é isso. E aqui, voltando para o slide, a gente vê, ó, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No caso do quadrado da diferença de dois termos, a ideia é a mesma, tá? Aqui ele deu um exemplo um pouco mais, digamos que, rebuscado, mas a gente pode pensar nele junto, ó. A ideia é a mesma. Eu já fiz para vocês mostrando o que era. Vou pegar o 4x ao quadrado e vou extrair a raiz quadrada dele. Isso daqui vai dar raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x ao quadrado é x. O primeiro termo está aqui, ó, 2x. Depois eu vou pegar o meu segundo termo e vou extrair a raiz quadrada dele, para ver se vai dar certo. Raiz quadrada de 9y ao quadrado. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de y ao quadrado é y. Achei o segundo termo. O que tem aqui? Menos 12xy. Então basta eu multiplicar isso por menos 2 vezes 2x vezes 3y. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então deu menos 12xy. E olha se bate. Batendo, a gente então pode escrever como quadrado do primeiro, ou desculpa, o primeiro menos o segundo elevado ao quadrado. Certo? Tranquilo até aqui? Espero que sim, né? E daí a gente lê, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E por fim, a gente ainda vai ter a diferença de quadrados. Esse daqui, da diferença de quadrados, ele é mais tranquilinho para a gente pensar. Por quê? Você vai ter um número ao quadrado menos um outro número ao quadrado. E aí na hora que a gente for montar, vai ficar a soma vezes a diferença desses dois números. Vou só mostrar para vocês aqui, vou voltando lá para minha lousa. Vamos lá, vamos supor que a gente tem aqui então a mais b vezes a menos b. Mesmo esquema, a vezes a ao quadrado, mais com menos vai dar menos, a vezes b, ab, mais com mais vai dar mais ab.
mais com menos vai dar menos, menos b ao quadrado. Note o seguinte, eu tenho mais AB, eu tenho menos AB, então eu posso cancelar os dois, e o que sobrou? O primeiro termo menos o segundo ao quadrado. Então, se eu estou multiplicando a soma de dois termos pela diferença desses dois termos, eu posso reescrever como uma diferença de quadrado, certo? Vou fazer com vocês um exemplo com um número para vocês enxergarem. Bora lá. 7 mais 3 vezes 7 menos 3. Vamos dar a formulinha que a gente... Vamos fazer a distributiva para chegar primeiro no resultado que a gente vai chegar depois. 7 vezes 7, 49. Mais com menos vai dar menos. 7 vezes 3, 21. Mais com mais vai dar mais 21. Mais com menos vai dar menos 9. Menos 21 cancela com mais 21. E 49 menos 9, que é o que sobrou aqui, dá 40. Tá? Por outro lado, vamos olhar aqui, ó. 7 mais 3, 10. 7 menos 3, 4. 10 vezes 4, 40. Ou seja, funciona. A gente pode observar então que a soma ela foi transformada em um produto. Peguei os dois termos que eu tenho aqui, somei os dois, subtraí os dois, um multiplicando pelo outro. Ok? Tranquilo? Vamos lá, para a atividade 1. Em alguns casos, a fatoração por agrupamento é uma dupla fatoração por fator comum. Nos itens a seguir, fatórios os polinômios utilizando a estratégia de fatoração por agrupamento. Vou fazer com vocês, mas pausem o vídeo e tentem resolver vocês, tá? Ó, o primeiro. Eu tenho x aqui, tenho x aqui, vou colocar x em evidência. X vezes z dá xz, x vezes w mais dá xw. Do outro lado, eu tenho y para colocar em evidência. Eu vou colocar o y em evidência. YZ é igual a y vezes z, mais falta o w, porque aí fica y vezes w e aparece o que eu estou precisando. Nota o seguinte. Eu posso olhar para isso daqui, ó, como um K, só para ajudar vocês a visualizarem a ideia. É como se eu tivesse então aqui, ó, um x vezes k mais um y vezes k. E eu consigo colocar o meu k em evidência. E aí o meu k vai multiplicar o x, mas ele também está multiplicando o y. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho o meu xw para colocar ele o meu zw, desculpa, para colocar ele em evidência. ZW vezes quanto dá x z mais w? É vezes o x. Mais z mais w vezes quanto dá y vezes z mais w? O y. Então a gente agrupou do jeito que ele queria que fizéssemos. Certo? Tenta fazer o próximo. Tempinho. A gente olha para essa expressão 2 aqui, ó. E logo aqui de cara a gente vê que a gente tem o n aqui e tem o n aqui. Vou colocar o n em evidência. N vezes quanto dá mn? Vezes m.
N vezes quanto dá 8N? Mais 8, certo? Próximo. Se vocês observarem, o 24 pode ser escrito como 3 vezes 8. E daí a gente vai ter o 3 em evidência. 3 vezes quanto dá 3M? Vezes o M. 3 vezes quanto dá 24? Mais o 8. Olha de novo a ideia do meu casinho aqui. Ó, posso chamar esse cara de K. Posso chamar esse cara aqui de K. E eu vou ter o meu K para colocar em evidência. E o meu K, nesse caso, é M mais 8. M mais 8 vezes o N, que a gente tem ali de fora, mais N mais 8 vezes 3, que a gente tem dali. E aí a gente colocou em evidência. Tá certo? Aqui ele dá o gabarito. Bora! Helena é artesã, tem um galpão onde trabalha e armazena os artesanatos que produz. Ela pretende ampliar seu galpão triplicando as dimensões do atual, que possui medida dos lados igual a 4 metros de comprimento. A figura ao lado ilustra o formato do novo galpão de Helena. De acordo com os dados do problema em questão, determine a expressão algébrica que representa a área ampliada do galpão. Bora pensar um pouco? O galpão atual é esse aqui, ó. E a área dele atual é 4 vezes 4, que dá 16. O novo vai ser uma área de x por x, que é x ao quadrado, certo? Então, de um modo geral, a área ampliada do galpão vai ser a área nova menos aquilo que já tem. Mas olha, o que isso daqui a gente pode observar? É uma diferença de quadrado. Porque eu tenho o quadrado do primeiro termo. Se eu extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, dá x menos o quadrado do segundo termo. Se eu extrair a raiz quadrada do 16, dá 4. Então, neste caso, a gente tem que x ao quadrado menos 16 é igual a soma vezes a diferença. X mais 4 vezes x menos 4. Na diferença de quadrados é guardar essa ideia aqui, ó. Um é mais, um é menos. Em que ordem? Tanto faz. Tá certo? Aí aqui tem um link para vocês. Vamos ignorar isso. Caiu no vestibular. Seja o seguinte número, m igual a 5.745 ao quadrado menos 5.740 ao quadrado. Qual é a soma dos algarismos do número m? Então, primeiro, vai ter que descobrir quem é o número m e depois fazer a soma dos seus algarismos. Pausa o vídeo e tenta resolver. Pronto. Bora lá. O que a gente observa aqui mais uma vez? É um número ao quadrado menos o outro ao quadrado. Então, a gente tem uma diferença de quadrados. Vai ficar 5.745 mais 5.740 vezes 5.745 menos 5.740. Faz essa conta. Vou pegar a calculadora aqui para fazer. Ó, na minha conta aqui deu 11.000. Perdi. 485. Vezes. Isso aqui vai dar 5. Agora eu vou multiplicar isso por 5.
vai dar 57.425. E ele quer a soma dos algarismos. Então bora. 5 mais 7. 12. 12 mais 6. 18. 18 mais 5. 23. Alternativa B. Aqui, ó. Ele faz. E é isso, galera. O que a gente aprendeu? Fatoração de polinômio. A gente relembrou alguns conceitos de equações algébricas equivalentes. E a gente conheceu 6 tipos de fatoração de polinômio, que são o fator comum, agrupamento, trinômio quadrado perfeito, diferença de quadrado, a soma dos... Isso, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Certo? Um abraço e bora para as próximas.